Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no SES. Eu sou a Jéssica, fisioterapeuta dermatofuncional, e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre microagulhamento. Você já deve ter escutado falar muito sobre essa técnica, uma técnica bastante utilizada dentro da área estética e que traz vários resultados importantes, mas que precisam alguns pontos a serem observados durante a execução. É por isso que aqui nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns padrões e algumas técnicas que nós podemos ou não utilizar para que o nosso tratamento seja mais assertivo e mais eficaz. Conto com a ajuda de vocês, então prepara o papel e a caneta aí, separa o caderno, pega a sua garrafa de água para não perder nenhuma dica. Quando nós falamos em microagulhamento, nós estamos falando necessariamente do maior órgão do nosso corpo, né? A nossa pele. É nela que nós vamos trabalhar, tanto na região facial quanto na região corporal. A pele, ela é o nosso maior órgão, né? E por isso nós precisamos dar atenção a alguns pontos. Como sendo o maior órgão, muitas vezes essa pele pode estar íntegra ou não, e é necessário que a gente saiba fazer a correta anamnese e avaliação dessa pele para que a gente possa ter um resultado efetivo, né? Um resultado que a gente espera. Lembrando sempre, já começamos a falar aqui, que o microagulhamento não deve ser feito numa pele lesionada, numa pele inflamada. Por isso é importante entendermos os mecanismos fisiológicos que estão por dentro da pele, né? Vamos analisar um pouquinho a estrutura dela para que a gente possa assim entender como a gente vai fazer com que esse tratamento, com que o nosso protocolo seja o melhor para o nosso paciente. A gente sabe que a pele ela representa 16 a 20% do peso do nosso corpo. Isso é muita coisa, né? E ela tem aproximadamente 2 metros quadrados. É uma grande extensão aí que nós temos desse órgão, né? Por isso que hoje nós podemos dizer sim que ela é o nosso maior órgão. E como um órgão, ela também sofre influência externa e interna, o que vai fazer total diferença no nosso desenvolvimento do nosso protocolo, né? Se uma pele está íntegra, ela consegue receber todos os benefícios que o microagulhamento pode lhe trazer. Agora, se uma pele está lesionada ou inflamada, não preparada para receber esse tratamento, aí nós podemos ter algumas complicações que nós não queremos, né? Nós percebemos aqui que nós temos na pele várias terminações nervosas e estruturas, né? Aqui a nossa pele nós temos a epiderme, né? E a derme. E aqui nós temos desde terminações nervosas,
nós temos o próprio pelo, nós temos a glândula sebácea que vai nos indicar várias coisas, principalmente durante o tratamento do microagulhamento, né? Nós temos aqui vasos sanguíneos, que são esses que nos interessam durante a sessão. Nós temos aqui o nosso poro, que ele vai ser beneficiado com o microagulhamento. Então, quando a técnica do microagulhamento é feito, nós causamos uma injúria, né? Uma ferida na pele e automaticamente começa-se um processo cicatricial, que lá na frente nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas aqui nós podemos já adiantar que o nosso poro é beneficiado para aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm os poros mais abertos, nós conseguimos fazer então a retração, né, desses poros, tá bom? E nós temos aqui também os vários corpúsculos, né, que vão fazer diferença durante a execução e principalmente do tamanho da agulha, aonde nós queremos atingir, a pele, né? Dependendo da agulha, aonde que nós queremos, em qual camada nós queremos atingir, se é apenas a derme, a camada mais superficial, ou se nós já queremos atingir a derme, né? Aí para estimular outros fatores. Analisando então a derme, nós temos aqui várias camadas dentro dela. Então, nós estamos falando aqui do extrato córneo, o extrato lúcido, né, a camada espinhosa e a camada basal. Tudo isso faz parte da epiderme. E nós podemos ter dentro da epiderme uma renovação celular também. E a epiderme é tão importante aqui porque é ela que vai nos sinalizar se essa pele está íntegra e apta a receber esse tipo de tratamento. Se a nossa epiderme ela der algum sinal de alguma possível alteração ou desordem, né, uma disbiose cutânea que nós chamamos, ela vai ser refletida na epiderme, nessa camada mais superficial. Então, nós podemos observar nessa camada, principalmente aqui, né, no extrato córneo, nessa última camada, uma descamação. Nós podemos perceber um excesso de oleosidade, né? Claro que por produção das glândulas sebáceas lá na derme, mas isso vai se refletir na epiderme, nessa camada superficial. Essa pele pode apresentar um estado de vermelhidão mais acentuado, né? Então, nós precisamos ficar atentos a possíveis perigos para a gente realizar essa técnica. Mas, Jéssica, nós não vamos realizar a técnica numa situação assim? É aí que nós começamos a pensar fisiologicamente e não apenas em realizar o tratamento, né? Se eu preciso de uma pele íntegra e essa pele do meu paciente, ela se mostra lesionada, inflamada ou sensibilizada, eu preciso avaliar e ver qual a real necessidade dessa pele para o meu paciente. Isso não significa que eu não irei realizar a técnica do microagulhamento, apenas que eu preciso preparar esta pele para que chegue a esse ponto. Sim, existem maneiras de reconstrução cutânea, de hidratação, nutrição. Eu preciso ver o que essa pele precisa para daí sim nós entrarmos com o tratamento do microagulhamento, numa outra sessão. Muitas vezes nós precisamos recuperar essa pele de 2 a 3 sessões antes de realizar. Dependendo da disfunção que essa pele vem, depende qual o objetivo do nosso tratamento. Ao mesmo tempo que essa pele ela pode estar sensibilizada, ela também na epiderme, nessa camada mais superficial, pode chegar até nós uma camada mais queratinizada, né? Que são aonde os queratinócitos aqui no extrato, na camada basal, eles vão subindo até o extrato córneo e eles não conseguem se desprender, então aqui forma uma capa de queratina, né? Então nós temos aí pacientes com a pele grossa,
né? Com aquela pele espessa, com aquela pele rígida, muitas vezes difícil de fazer uma limpeza de pele na hora da extração. E aí isso também nos indica que talvez esse paciente não tenha uma rotina de skincare adequada. A gente precisa ver os sinais que a pele nos dá, né? Excesso de oleosidade que vai ser transmitida ali na epiderme, ela também pode nos indicar que esse paciente não está fazendo talvez um uso correto de um hidratante. Muitas vezes ele tenta substituir por um protetor solar. Então nós precisamos instruir ele quais são os cuidados básicos para que esse tratamento dê resultado, né? A gente sabe que não é somente o resultado em cabine, né, em consultório que vai trazer, mas sim o home care, ele também precisa estar alinhado com o interesse do nosso paciente para que a gente possa dar o resultado que ele espera, né? Alinhar a expectativa com o que a gente pode entregar para esse paciente. Então, isso que nós precisamos ter em atenção. Se eu tenho um paciente que chega para mim com essa pele mais queratinizada, né, mais espessa, o que eu preciso fazer para que eu consiga afinar esse extrato córneo, para que eu possa chegar mais próximo lá da derme, não da derme, mas mais próximo ali dessa camada lúcida, dessa camada basal, né? Então eu preciso usar métodos para que eu consiga afinar esta camada e o meu tratamento ser mais assertivo. Porque como nós vamos ver lá na frente também, o objetivo do microagulhamento é que a gente possa abrir canais para que produtos específicos, né, ativos específicos, possam permear. E aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aqui nós temos algumas características que dizem respeito à nossa epiderme, né? A camada mais superficial, que é a que nós estamos analisando agora. Então, como falado antes, no extrato córneo, a gente tem muitas camadas de células mortas, que são os corneócitos, né? Que eles passam dos queratinócitos, que são as células com núcleos. Os corneócitos, então, são esses queratinócitos que eles acabam perdendo esse núcleo, né? Eles são anucleados. Embora se fale que nessa camada exista células mortas, hoje nós sabemos que essas células mortas se referem a essas células que não têm mais uma função ativa ali, né? Na pele. Mas não significa que elas não exercem funções que são primordiais para o funcionamento da pele. Para que a gente possa ter uma homeostase na nossa barreira cutânea, né, na nossa camada córnea, nós precisamos que essas células saiam para que novas possam vir subindo e se depositando aqui na superfície. Quando nós não conseguimos isso, nós dizemos que nós temos uma disbiose, né, nós temos uma desregulação dessa camada. E aí sim nós precisamos entender o que está acontecendo e o que está causando essa desregulação. Então, embora chamamos, né, assim, hoje a literatura ela já muda um pouco essa nomenclatura de falar que a pele é uma camada de células mortas, né, um cemitério de células mortas. Hoje nós já sabemos que ela tem total relação, principalmente psicossomáticas, né, com efeitos externos e internos do nosso organismo. Então, a gente consegue, por meios sensoriais, perceber como a pele também ela tem ação ativa, mesmo nessa camada mais superficial. E aí, nós temos o extrato lúcido, né, que vão fazer partes aí as camadas mais finas da pele, né, os lábios, as plantas dos pés, as palmas das mãos. Então, não é em toda a região do nosso corpo que nós apresentamos essa camada, são apenas nessas regiões. E ela é, então, essa camada mais clara, mais fininha, onde a gente consegue ter uma percepção um pouquinho maior e automaticamente uma sensibilidade mais aguçada também. Quando nós falamos já do extrato granuloso, nós já estamos falando
de uma célula que contém a queratina com o núcleo, que são os queratinócitos, mas eles estão atrofiados, ó, vocês podem ver que eles não têm cor aqui, ó. Eles permanecem com o núcleo, mas esse núcleo é quase que já não está ativo, né? Então elas estão atrofiadas, elas não têm uma real função, embora elas ainda apresentem essa característica. E quando nós falamos da camada do extrato espinhoso, aí sim nós temos aqui os queratinócitos com núcleos propriamente ativos, né? Que a gente tem toda essa camada ativa exercendo a sua função na sua máxima função mesmo, né? O extrato germinativo, aqui é onde se inicia a parte do queratinócito, né? Então, a gente tem uma divisão miótica, que é aqui que acontece essa divisão do núcleo, saindo da derme e fazendo essa junção dermo-epidérmica aqui, né? A junção da derme com a epiderme. Então, aqui nós analisamos um pouquinho as camadas da nossa derme, e lá na frente nós vamos entender o porquê nós precisamos entender como fisiologicamente elas funcionam para que a gente possa escolher qual é o nosso objetivo durante a sessão do microagulhamento. Como características, a epiderme ela também tem uma alta capacidade de renovação, né? Então, essas células, elas têm uma capacidade de renovação celular em média, em geral, de 28 a 30 dias. Claro que à medida que nós vamos aumentando a idade, esse processo ele também tem uma validade maior, digamos assim, né? Essa célula ela demora um pouco mais para se regenerar, por isso que muitas vezes a gente faz uso de peelings ou do próprio microagulhamento para normalizar e acelerar esse processo, né, da célula para essa renovação. Ela é avascular, então ela não possui vasos sanguíneos próprios. Aqui a gente pode ver, né, na primeira imagem aqui, que os vasos sanguíneos, eles estão já na derme. Por isso que quando nós vamos fazer a técnica de um microagulhamento e o nosso objetivo é apenas entrega de produtos, entrega de ativos, e a pele desse paciente sangra, nós estamos ultrapassando essa camada da epiderme, né? Essa camada superficial. E nós já estamos atingindo a derme. Por isso que é importante, então, ter o conhecimento do que nós queremos e qual o nosso intuito para que a gente possa realizar esse tratamento, né? O microagulhamento é uma técnica muito séria, que se feita de maneira errada, ela pode sim trazer complicações para o nosso paciente. Então, ele vai assinar um termo de tudo que vai acontecer durante o processo. Ele precisa estar ciente do que vai acontecer, né? Para que ele esteja de acordo com esse procedimento, porque muitas vezes o profissional esquece de falar como vai ser o procedimento e o paciente fica descobrindo na hora. Isso muitas vezes pode ser um choque para ele, né? Dependendo de algumas reações. Então, quando há o sangramento, nós já atingimos a derme. Isso significa que às vezes o peso da nossa mão foi inapropriado, muitas vezes o material utilizado ou a maneira da regulação ou da caneta, ou do próprio derma roller, o tamanho da agulha, também foi mal instruído ali na hora e aplicado na hora da realização da técnica. E quando nós falamos da derme, então nós temos já um outro tipo de fibras, né? Nós já temos ali as fibras de colágeno, as fibras de elastina, que é onde essa camada que nós vamos querer atingir quando nós falamos de estimulação de colágeno, né, de regeneração tecidual, nós estamos falando em atingir a camada da derme. E como nós já falamos antes, é nessa camada que os vasos sanguíneos e linfáticos estão presentes.
Temos as terminações nervosas, então ali o paciente ele já começa a sentir dor, né? Lembrem que, ó, nós temos os corpúsculos ali, né? Ruffini, Krause, então a gente precisa dar atenção, né? Que é o calor, a dor, Então, nessa camada, nós já temos sensoriais ativos, né? O paciente, ele já vai ter sensações. Por isso, que nós também vamos comentar sobre as formas de amenizar esse desconforto para o nosso paciente mais à frente. Faz parte também dessa camada toda a parte do folículo piloso, né? Do nosso pelo. Então, ele começa a nascer ali, e aí também temos a glândula sebácea, né? A glândula sudorípara. É o que nós podemos ver aqui nessa imagem, né? Nós temos aqui um tecido adiposo, que já faz parte da nossa hipoderme, e acima nós apresentamos já as glândulas, né? A sudorípara, e aqui nós temos esta camada, que é a camada que nós queremos atingir com o microagulhamento, tanto a epiderme quanto a derme. Lembrando que nós podemos trabalhar apenas superficialmente na epiderme, mas quando nós trabalhamos na derme, automaticamente nós também atingimos a nossa epiderme, né? Por isso que é importante que essa nossa epiderme esteja íntegra para receber esse tipo de tratamento. E aí, falando um pouquinho sobre as funções da nossa pele, né? Nós sabemos que a primeira função, quando nós pensamos em pele, é proteção, né? É barreira. E muitas vezes nós não percebemos o que isso significa, né? Realmente ela faz uma capa, né? Como se fosse uma casca mesmo. Imagine um jacaré. Aquela carcaça que ele tem dura em cima é como se fosse a mesma função que a nossa pele, muito mais elástica, flexível e sensível, né? Gostosa ao toque, também é capaz de ter. Então, nós temos o mesmo nível de proteção que esta em comparação com esta capa, né? É como se fosse uma capa protetora mesmo. Isso significa que é muito difícil atingir tanto a epiderme, quanto principalmente e mais difícil atingir a nossa derme, né? Que é a camada mais interna. Por isso que muitas vezes nós gastamos muito dinheiro em cosméticos e muitos cosméticos já vêm com uma proposta de tecnologia mais avançada, né? Que são os nanoativos, os microativos, as células, os ativos nanoencapsulados. Porque isso significa que o tamanho desse ativo é muito baixo, é baixíssimo, para que ele possa tentar penetrar na nossa pele de uma maneira mais fácil. Por isso que o microagulhamento hoje é muito utilizado nesse sentido, né? No sentido da gente poder abrir esse caminho. Por mais que a gente faça microlesões na pele, esses canais que são abertos, eles permitem que a gente introduza os ativos que nós queremos de acordo com a necessidade do nosso paciente. E é imprescindível que nós aproveitemos esse tempo enquanto esses canais estão abertos, né? Para que eles não se fechem e a gente perca todo esse nosso trabalho. Além da função protetora, nós temos aí essa função de absorção. Então, a nossa pele é capaz de absorver tanto coisas boas, né? Elementos externos bons, quanto ruins também. Por isso que muitas vezes nós falamos tanto numa disbiose cutânea, porque na nossa camada córnea nós temos ali uma microbiota. O que é uma microbiota? Essa microbiota é o ambiente que nós temos na nossa pele, constituído de bactérias boas e bactérias ruins. E a absorção desses ativos ou o início de alguma disfunção também pode ser causada pelo aumento dessas bactérias ruins e a diminuição dessas bactérias boas.
né? Sabemos também que uma das funções da pele é a questão sensorial, né? Nós temos nela receptores sensoriais capazes de servir como um alerta mesmo e como proteção mais uma vez. Então, quanto ao toque, quanto ao frio, quanto à dor, então nós conseguimos ter essa recepção sensorial para que a gente possa se manter protegido mesmo, em estado de alerta, né? Ninguém consegue colocar a mão no fogão sem tirar automaticamente. É um reflexo que quando acontece nós não pensamos, né? Claro que são milésimos de segundo que estão acontecendo essas respostas sensoriais entre o toque e o cérebro, mas nós percebemos então que o extrato córneo ele não é apenas essa camada morta, né? Então ele tem receptores sensoriais que dão comandos de ação, então eles servem também como proteção. Temos aí também a parte da secreção e excreção, né, do nosso corpo, pelo suor, pela glândula sebácea também, então nós conseguimos aí eliminar algumas toxinas de maneira mais efetiva. E isso aqui é importantíssimo, né, quando nós estamos realizando tratamentos estéticos com o nosso paciente. Nós precisamos entender como está o funcionamento interno dele para que a gente possa dar o melhor resultado. Não adianta apenas nós tratarmos a camada, como nós vimos aqui, ó, essa camada externa, a camada epidérmica, né? Então, a beleza dessa minha pele por fora, o aspecto físico por fora, se por dentro essa minha camada, né, se essa minha pele está totalmente desregulada. Por um tempo eu consigo manter essa camada aqui bonita, né, com um glow, com um viço. Mas à medida que a minha glândula sudorípara, a minha glândula sebácea ou a própria queratina, ela começa a voltar a ser ativada e esse processo começa a acontecer novamente, nós temos aí mais uma vez um processo como se fosse um efeito rebote, né? Ele não chega a ser um efeito rebote, mas nós temos sim essa questão de o nosso tratamento ele não vai ser duradouro. Então, para que o nosso paciente tenha um procedimento efetivo e eficaz, duradouro, nós precisamos ter atenção à questão de como está a saúde da nossa pele interna, né? Nós temos também a questão da impermeabilização. Então, quando nós pegamos chuva, né, nós sabemos que nós não ficamos como uma esponja, né, que é capaz de absorver tudo, senão quando chove, nós viraríamos um balão de água, né? Então, nós temos essa camada de impermeabilização para que não penetre tanto a água quanto outras substâncias de maneira não própria na nossa pele. E nós temos aí o fator natural de hidratação, que são compostos aí por colesterol, lipídios, né, ceramidas, que nós precisamos para a nossa pele, né? É como se fosse essa hidratação natural, que hoje, na maioria dos nossos pacientes, nós não encontramos, né? Por quê? Porque nós não temos uma regulação efetiva e eficaz da pele do nosso cliente. A maioria da pele dos nossos pacientes, ela está em desequilíbrio, está em desordem. E aí, se esse paciente chega para mim e eu tenho um cardápio lá na minha clínica ou no meu consultório, e eu digo lá que os meus serviços que eu realizo, limpeza de pele, peeling, microagulhamento, e esse paciente marca comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp e ele fala assim: Jéssica, eu quero marcar uma sessão de microagulhamento. Ah, tá bom, dona Maria, vou marcar. Pode vir aqui amanhã às 2h da tarde, tá bom? Tá bom. E aí eu não conheço nada da vida desse meu paciente, eu não conheço a pele desse meu paciente. E ele chega para mim e a pele dele está impossibilitada de receber esse tratamento. Mas mesmo assim eu vou fazer. O que será que vai acontecer? Alguma complicação vai ter. Ou eu posso gerar um processo inflamatório aumentado,
posso gerar muitas vezes hipercromia nesse meu paciente. O processo de cicatrização, talvez, desse meu paciente, que eu preciso que esteja acontecendo da maneira adequada, pode não acontecer, e isso me gerar intercorrências. Então, eu preciso para que eu decida o tratamento que eu vou dar para o meu paciente. Eu, como profissional, tenho essa noção. Eu estudei para saber qual é o melhor caminho a se chegar. Como eu disse anteriormente, não é que você não vai realizar, mas, Dona Maria, eu preciso fazer uma avaliação na senhora. Vamos ver se realmente o microagulhamento é o mais indicado no caso da senhora. Se não, nós vamos trabalhar para que nós consigamos fazer o microagulhamento. Hoje, os pacientes, eles têm muita informação. Hoje, aí, a internet, ela dá uma gama de informação para o nosso paciente. E muitas vezes, a relação que mais o microagulhamento ficou famoso foi quando famosas, né, apareceram na mídia com o rosto todo sangrando, estimulando colágeno, enfim. E não necessariamente o rosto precisa sangrar, né? Existem várias técnicas que podem ser feitas e a gente ter esse também resultado. Então, hoje, muitas vezes, os pacientes vêm a nós com uma proposta de fazer a mesma coisa que a amiga, o que ele viu na TV, e muitas vezes não é o apropriado. Então, nós, como profissionais, devemos orientá-lo para saber realmente qual é o melhor tratamento naquele momento. E aí, sim, recuperar a saúde do nosso paciente para que a gente consiga dar os benefícios da técnica para ele, né? Então, nós conseguimos também trabalhar as funções da pele na retenção dos líquidos corporais, né? Dentro dos seus limites. Então, quando nós temos um desequilíbrio também, ou por uma rotina muito agitada, enfim, ou o próprio sistema linfático, né? Lembra lá que nós temos sistema tanto circulatório quanto linfático na nossa derme. Quando eles estão comprometidos, a eliminação das toxinas do corpo também está comprometida e também nós começamos a inchar. Então, essa retenção hídrica que nós temos para a manutenção do corpo começa a passar a aumentar, né? E isso começa a se mostrar durante o corpo. Então, pernas inchadas, pés inchados, o corpo. É comum gestantes apresentarem isso, por quê? Porque a gente tem ali uma desregulação total, tanto hormonal quanto das células, né, que estão acontecendo. Então, o sistema linfático, ele fica mais comprometido. E a gente protege também os tecidos, né, a nossa pele contra os agentes externos e nocivos, né, contra a poluição, contra as substâncias nocivas, a radiação. Hoje já se sabe, né, da importância da pele, do cuidado com a pele para proteção, tanto contra a luz azul, ultravioleta, como também contra os próprios raios UVA e UVB, né, a radiação solar. E ela também é capaz de sintetizar fontes de vitamina D3, né, que é as fontes de vitamina de vitamina D, que vem pelo sol. Então, a pele, através da pele, ela é capaz de sintetizar, né, hormônios como a vitamina D e vitaminas para que a gente possa modular o nosso corpo. Além também de controlar a modulação do controle corporal, né? Então, o corpo, ele também tem essa habilidade de, mesmo quando nós estamos em febre, muitas vezes, quando é apenas um sinal de alerta, um processo inflamatório mais baixo, ele também tem a capacidade de regulação. Não apenas só em se tratando em questão de doença, mas aqui nós também falamos do suor, né? Quando nós fizemos alguma atividade física excessiva ou no calor, nós começamos a transpirar mais para que esse controle corporal aconteça de uma maneira mais efetiva e que mantenha, né, o equilíbrio do nosso corpo. E aqui nós entramos, então, aos tipos de pele que nós vamos encontrar no nosso consultório, né, na nossa sala de atendimento. Nós vamos ter, então, as peles eudérmicas, né, que são as peles normais, que dificilmente, muitas vezes, nós vamos encontrar peles assim, né, encontramos já peles assim, mas normalmente nós
é mais comum que os outros tipos de pele venham até nós, né? Então, nós temos ali uma pele alípica, né, ou seca. E quando nós temos uma pele assim, além de nós... Por que é importante, né, nós sabermos qual o tipo de pele do meu paciente? Porque desde o pré-procedimento, lembra que nós vamos preparar a pele para receber o microagulhamento? Aqui nós temos que perceber qual são essas técnicas, quais são os protocolos que nós vamos adotar para que chegue na sessão do microagulhamento. Então, uma pele seca, ela está desidratada, muitas vezes ela está sensível, ela está descamando, ela está desnutrida. Então, eu preciso recuperar todo esse processo do fator natural de hidratação para que ela aconteça e se mantenha íntegra após o procedimento do microagulhamento. E aí, claro que durante a sessão do microagulhamento, quando os canais estão abertos, né, quando eu fiz essas microlesões, esses microfuros, eu posso colocar ali, nesta pele, ativos que vão dar um suporte maior de hidratação, Então, isso aqui vai definir o meu tratamento. Por isso que é tão importante que nós façamos uma anamnese detalhada do nosso paciente, né? Qual é a rotina dele, o que ele consome. Nós teremos uma parte só sobre anamnese, tá? E aí nós temos também a pele seborreica ou oleosa, né? Que essa e a última, que é a pele mista, elas são as mais comuns que nós encontramos, principalmente nas regiões mais quentes do Brasil, né? Então nós temos essa relação com a oleosidade. E aqui também a pele oleosa, ela pode nos trazer vários fatores. Uma pele oleosa, ela pode nos indicar um paciente que não tem uma rotina de hidratação adequada, né? Muitas vezes não tem uma higiene adequada, muitas vezes ele tem alguma desordem hormonal, às vezes um hormônio da testosterona ele está muito ativo, ou ele está passando por um processo de fase que é necessário analisar com uma equipe multidisciplinar. Então nós precisamos aqui escolher bem o tratamento para que a gente possa entregar para esse paciente o nosso melhor, né? E na pele mista, nós podemos mesclar esse tratamento, né? Quando nós falamos do microagulhamento, nós conseguimos entregar ativos para diferentes funções, né? Então eu posso, se a minha testa e a minha zona T é mais oleosa, eu posso entregar ativos ali, seborreguladores, né, que vão fazer esse controle da oleosidade, mas ao mesmo tempo entregar nutrição para essa pele. Porque muitas vezes uma pele oleosa é uma pele com falta de hidratação. Quando a nossa pele, ela não tem o fator natural de hidratação, né, que ela mesma produz por uma desordem, muitas vezes pessoas com pele oleosas tendem a ter uma rotina de skincare com produtos muito agressivos, né, muito fortes. Então, o sabonete com detergentes muito corrosivos, né, muito fortes, que vão retirar toda essa camada gordurosa da pele, né, tanto a gordura boa quanto a gordura ruim, né, que são as ceramidas, os lipídios. Então, ela retira toda essa camada, mas ela não consegue repor. Além do sabonete, muitas vezes elas fazem o uso também de alguns ácidos, né? Ácido mandélico, ácido salicílico, produtos que contêm álcool, né? Então, astringentes ou muitas vezes um tônico, uma água micelar, para que ela tenha aquele aspecto de limpeza. Mas internamente isso só está alterando mais a microbiota da minha pele. Lembram aquela relação das bactérias boas e das bactérias ruins? Quando eu não tenho esse equilíbrio e se inverte, né? As bactérias ruins, elas se proliferam mais, eu tenho um aumento maior da oleosidade, né? Ou da disfunção ali dessa pele. E quando eu não dou a hidratação natural que o corpo não consegue produzir, pela desregulação, ele vai produzir o que ele, em geral, consegue mais fácil, né? Que é o sebo. Então, a glândula sebácea, ela trabalha como se fosse em dobro. Não significa um efeito rebote, mas ela trabalha em dobro para poder
tentar equilibrar um pouco aquele ambiente que, na realidade, muitas vezes com um skincare adequado e o raciocínio clínico adequado, nós conseguimos ajudar no nosso paciente. Então, é importantíssimo que nós conhecemos a pele do nosso paciente, né? Que nós conheçamos o nosso paciente. Muitas vezes, um paciente com pele seca, ele pode também ser um paciente com uma pele resistente, né? Uma pele espessa. Então, como que eu vou trabalhar? Um paciente com a pele oleosa, ele pode ter uma pele sensível, né? Então, ele pode ter uma pele reativa. Muitas vezes, aí, pacientes que têm processo de acne, têm peles extremamente reativas, né? Um processo inflamatório já está acontecendo. Então, nós precisamos ter a atenção para ver se eu vou ou não fazer o tipo de algum ácido. Ah, mas a minha pele é oleosa, eu vou usar um ácido salicílico. Mas a minha pele também é sensível, então qual o meio termo que eu vou chegar ali para entregar o melhor resultado para o meu paciente? E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de glicação, né? O que é esse processo de glicação? É quando o açúcar, né, ele se liga às fibras de colágeno, né, e elastina, e eles rompem, né, eles destroem a estrutura dessas células, né? Então, o que acontece? As células, elas se enrijecem, né, as fibras dérmicas se enrijecem e pode aumentar o processo de envelhecimento, né? Acontece, então, a perda cutânea, né? A gente tem uma diminuição da espessura cutânea. E aí, automaticamente, nós perdemos a elasticidade e as rugas começam a se formar. Então, sim, pessoal, não adianta você fazer microagulhamento numa pele que está glicada, né? Então, nós precisamos aí associar nutricosméticos para o meu paciente para diminuir esse processo de glicação. O microagulhamento não vai dar resultado se eu não fizer isso. Claro que vai, pessoal, porque a gente vai estar estimulando. Mas se você quer dar o melhor tratamento e aumentar o resultado do seu paciente, consequentemente o seu valor para ele, você vai pensar em todo o processo fisiológico que está acontecendo. Então, se você compra um sérum rejuvenescedor anti-aging XYZ da farmácia que custa 200, 300 reais e toma no seu café 3 colheres de sopa de açúcar, ou não para de comer carboidrato, o seu corpo está totalmente glicado. É muito mais difícil esse cosmético conseguir fazer efeito numa pele assim, do que uma pessoa que tem um controle do açúcar maior. Então, né, além da questão nutricional do açúcar, ele sim faz mal para a nossa pele, né? Então, ele impede que as células do colágeno e elastina, elas se mantenham íntegras para que elas possam dar a sustentabilidum. E quando isso acontece a alteração da funcionalidade da nossa pele, né? Então, aí é um ponto importante para que a gente perceba. E aqui ilustrando mais ou menos como que funciona isso, né? Quando a gente tem esse açúcar que é ligado às proteínas do colágeno, a gente tem a caramelização celular. Então, é como se enrijecessem mesmo, elas envelopam, né, essa célula e elas prejudicam a formação de colágeno. Então, elas rompem essas fibras e automaticamente, quando essas fibras são rompidas, acontece a perda da sustentação, né? Então, aí nós temos a flacidez de pele. Por isso que hábitos diários fazem a diferença. Como eu falei para vocês, nós precisamos instruir o nosso paciente na rotina dele também para que ele possa. Com certeza, pessoal, com toda certeza, o tratamento do microagulhamento, um tratamento de rejuvenescimento, qualquer tratamento que você for fazer, será muito mais eficaz e trará muito mais resultados visíveis para o paciente se nós fizermos como se fosse um detox mesmo dele, de 1 a 2 semanas antes. Então, Jéssica, esse meu paciente não vai conseguir tirar o açúcar 100%. Tudo bem, até porque não cabe a nós
passarmos uma dieta para ele, né, e falar o que sim ou não. Mas nós estamos trabalhando aqui dentro de algo que nos diz respeito, né, que nós sabemos que altera o nosso resultado do procedimento estético. Então, nós sabemos que o açúcar tem total relação, total influência. Então, você vai lá falar para a Dona Maria que já está em tratamento com você, já fez uma recuperação cutânea, já fez uma limpeza de pele, para que a gente possa, né, ajudar a tirar todo esse sebo, ajudar a tirar essas sujidades, para que os ativos, no momento da sessão do microagulhamento, permeiem de uma maneira mais eficaz, a entender o quão importante é que ela reduza pelo menos o efeito, né, o consumo do açúcar. Então, Dona Maria, a senhora tenta comer menos carboidrato essa semana, tá bom? Dona Maria, a senhora tenta reduzir o consumo do açúcar no café, no chá, vamos tentar comer menos doce. Então, se você mostrar para ela o real benefício, é mais fácil ela aderir um tratamento do que simplesmente você dizer, você não pode mais tomar café porque senão não vai dar resultado, né? Então, se ela entender que o açúcar é capaz de quebrar e inativar as fibras de colágeno e elastina, fazendo com que elas ficam sem sustentação nenhuma, e isso pode causar uma ruga maior nela, automaticamente, sem você precisar falar, ela já entende que vai ter que reduzir, né? E que é bom para ela, não só para você que está realizando o tratamento. E aí também nós temos o processo de oxidação, né? Que é uma parte que nós tratamos muito bem também quando diz respeito ao microagulhamento. E quando nós falamos em oxidação, nós estamos falando a agentes tanto externos quanto internos, né? Que é o estresse oxidativo que nós temos ali, né? Os radicais livres que são gerados na nossa pele. E isso é desencadeado tanto por meio dos raios UVA, né? Tanto VA quanto VB, a poluição, né? E muitas vezes também há processos de estresse que vêm de dentro do nosso organismo para fora, né? Estado emocional. Quando nós, então, temos essa oxidação, nós temos a perda da função e automaticamente a danificação, né, dessa célula de regeneração, o que torna o processo de renovação celular mais lento ainda do que o normal. Então, por isso que é tão importante incluirmos, tanto na nossa dieta, quanto de maneira tópica, antioxidantes, né, tanto que protejam contra esse processo de radiação, estresse, oxidação, enfim, para que a oxidação não aconteça, como também para que a gente já consiga tratar esse processo. Então, é fundamental. E aqui nós temos uma relação muito legal quando nós falamos de raios UVA e UVB, né? Ainda é muito comentado sobre isso. Então, nós podemos entender que o raio UVA, a gente pode lembrar do raio UVA como anti-aging, né? Anti-aging. Então, o UVA, ele vai trazer o processo de envelhecimento da nossa pele. Ele vai ser menos visível a curto prazo, né? Enquanto o UVB, ele é o que bronzeia, né? Ou o que queima. Então, a gente tem essa parte mais visível, né? Mais rápida. O UVA, ele vai atingir a derme lá, ó. Tá vendo? Porque ele envelhece, porque ele atinge o colágeno, né? O colágeno e elastina, eles estão aqui na derme. E o UVB, ele já fica na nossa epiderme, que são essas células aqui que vão trazer essa vermelhidão, né? Então, traz essa cor, que é onde fica basicamente o melanócito, né? Então, nós precisamos ter essa relação. Eu acredito que aqui a gente consiga ter essa relação muito mais visível, né? E a gente não vai esquecer mais. Então, fica aí a dica para vocês para não esquecer mais de como o sol ele também age na nossa pele. Lembrando que o sol também, além de causar os malefícios, né, que hoje muito mais é falado dos malefícios, ele também é o responsável
pela síntese de vitamina D do nosso corpo, né? Então, ele tem sim benefícios. Tudo é energia, né, pessoal? Nós precisamos saber usá-la nos momentos corretos a nosso benefício. Claro que se você tomar o sol das 7 da manhã às 8, nós estamos sintetizando vitamina D. E agora, se você tomar o sol do meio-dia, a gente já tem aí uma consequência tanto na radiação UVA quanto na radiação UVB, né? Então, processo de queimaduras, como também da degradação de colágeno e elastina, causando também o envelhecimento. Ficamos então por aqui. Essa foi a nossa primeira aula sobre microagulhamento, a estrutura da pele, e nos encontramos na segunda aula.